Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Queremos nesta hora agradecer a Deus. São 9h10, 9 minutos, horário de Manaus. Sábado, dia 9/9/2017, às 9h09, né? 9h09 da manhã, 9/9/2017. Hoje é um dia especial. Nós estamos agradecidos a Deus por este dia e também pelo aniversário, todos os aniversariantes de setembro, né? Que estão completando mais um ano de vida. E especialmente a minha mãe, a dona Francisca Alves de Souza, que com a ajuda de Deus, com a misericórdia de Deus, hoje ela completa mais um ano de vida. Amém. A Deus toda a honra, toda a glória. Pedimos um culto de ação de graças em todas as igrejas, que começa hoje a festa aí nas igrejas. Aí hoje, sábado, domingo, 3 dias de festa. Mas a irmã Socorro não pode participar porque ela está fazendo comida, está um pouco cansada para pedreiro, supervisionando também uma obra de pedreiro na sua casa. E aí ela está um pouco cansada, exausta. Aí fica muito pesado para ela. Mas queremos aqui agradecer a Deus. Deus sabe todas as coisas. Também o dinheiro que está pouco, o dinheiro que está contadinho. Então nós agradecemos a Deus, amém, a Jesus Cristo, que até aqui tem ajudado a nós nessa batalha, nessa peleja. Queremos a compreensão de todos, queremos a compreensão que todos entendam que nós não podemos fazer tudo, temos que fazer as coisas que cabe a nós a fazer. Não dá pra gente fazer tudo porque nós somos humildes, nós não estamos nadando em dinheiro, somos assalariados. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tomando uma aguinha e graças a Deus estamos felizes. Embora estamos felizes com esse Deus, e até aqui nós agradecemos a Deus, que Deus abençoe nossa família, que Deus tenha misericórdia, amém, de nós, das nossas almas. E ontem, essa semana, houve um terremoto lá no México, a terra tremendo, furacões, tudo isso a Bíblia se cumprindo, princípio das dores, rumores de guerras, né? Impressionante esse furacão que vai chegar, hoje é sábado, parece que vai chegar, tá matando muita gente, tá lá para a banda dos Estados Unidos. Terremotos, e a minha oração é que Deus tenha misericórdia do Brasil e não venha tremer a terra aqui, porque o terremoto ele causa muitos danos, muitas mortes, destruição, desastre. Não é coisa boa o terremoto, não é coisa boa, né? Uma devastação, uma desolação, que é o sinal do fim dos tempos. Estamos vivendo os fins dos tempos. Amém. A irmã Socorro está grata a Deus por este dia. Ela ontem gravou um vídeo rápido que falou sobre da morte de Tiago, que o Herodes manda matar Tiago. Só Pedro é livre dessa prisão, porque Pedro ia morrer também, mas o anjo de Deus salvou Pedro. E a morte de Herodes. E a morte desse Herodes que mandou matar Tiago.
né? Os soldados, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os o justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado. Herodes estava irritado com Tiro e também com Sidom, Tiro de Sidom. Mas este, vindo de comum acordo, ter com ele, obtendo amizade de Blasto, que era camarista do rei, pedia paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. No outro dia, no dia seguinte, designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e dirigiu a palavra, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Foi isso que aconteceu com Herodes. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Líger, e Lúcio, Cirineu, e Manaer, que fora criado com Herodes, e o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, despediram. Saulo e Barnabé pregam em Chipre, Elimas, o encantador. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 13, diante, versículo 4, diz: e assim antes, servindo, enviado pelo Espírito, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, descem a Seleuce e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Ele era o que, irmã? Ele era um judeu. Só que ele era um mágico. E ele era um falso profeta, chamado Bar Jesus, a qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a Barnabé e Saulo, procuravam muito ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que esse procônsul Sérgio Paulo, ele era um varão que, irmã, prudente. E ele pegou e chamou a Barnabé e a Saulo. E esse procônsul, Sérgio Paulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas, no versículo 8 diz: resistia-lhe o Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça
Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem guiasse pela mão. Ele, esse falso mágico, esse Elimas, o que ele fazia? Ele resistia-lhes, Paulo e Barnabé, o encantador. Ele procurava apartar da fé o Sérgio Paulo, procônsul prudente. Veja o que ele fazia. Ele resistia à pregação, à ministração do apóstolo Paulo e do apóstolo Barnabé. O procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ele procurava entender a palavra de Deus, ele procurava compreender a palavra de Deus, mas ele estava acompanhado de um judeu falso profeta e falso, que estava resistindo o trabalho do Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Ele estava procurando apartar aquela alma da salvação, que era Sérgio Paulo, procônsul prudente. E aí Saulo, cheio do Espírito Santo, Paulo, tomou uma atitude, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que todos nós devemos fazer quando nós estamos pregando a palavra de Deus. Existem os encantadores, os feiticeiros, os macumbeiros, os idólatras, os que querem, os incrédulos, os soberbos, os arrogantes, os filhos do diabo, que querem nos apartar de Deus. Nós, cheios do Espírito Santo, nós devemos fazer isso também. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, ele fixou os olhos nele e disse, ele fixou os olhos nesse falso mágico, nesse judeu chamado Bar-Jesus, falso profeta. Ele fixou os olhos nele e disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano, porque ele era um falso profeta, ele enganava as pessoas, ele seduzia as pessoas, ele mentia para as pessoas, ele estava cheio do espírito da mentira, do espírito de encantamento, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça. Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E diz a palavra de Deus que no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. Mas por que caiu sobre ele? Porque ele era um homem injusto e maligno. Ele não queria ouvir a palavra de Deus, ele não queria se converter à palavra de Deus, e pelo contrário, além de ele não se humilhar na presença de Deus e não ele temer a palavra de Deus, ele resistia e combatia o que Paulo e Barnabé estavam pregando a palavra. Ele era o filho do cão, estava ali para atrapalhar. Mas aí, graças a Deus, que o castigo foi colocado imediatamente sobre ele. Ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem guiasse pela mão.
Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Ele creu, ele viu essa cena, ele viu tudo o que aconteceu. Essas palavras que estão escritas aqui, essas palavras que a irmã está falando, não é só palavra, são palavras de fatos que aconteceram, histórias verídicas que foram narradas, contadas pelo que viram. Vamos imaginar, isso aqui aconteceu de verdade, não é uma fábula, não é uma mentira, não é uma imaginação da mente de um desocupado, de uma desocupada que não tem o que fazer. Eles viram a cena e eles escreveram na Bíblia. E ele ficou maravilhado. Então o que eu estou contando aqui não é uma história que foi uma imaginação, não, fatos concretos que aconteceram aqui na terra. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia e a oposição dos judeus. É interessante saber que esse falso profeta, ele era um judeu, mas não era convertido. Ele não era convertido. Ele era um pecador, um rebelde, rebelado contra o Deus de Israel. E partindo de Pafos, Paulo, os que estavam com ele, chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais das sinagogas: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, diz: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Ouvi, o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com o braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Depois disto, por quase 450 anos, lhe deu juízes, até ao profeta Samuel. Quer dizer que aquele período dos juízes, que tem um livro só de juízes, após a morte de Josué, que foi o sucessor de Moisés, aí morreu Josué e se levantaram os juízes. Só essa fase até Samuel, dizendo o apóstolo Paulo, que durou 450 anos até chegar o profeta Samuel. Eles ficaram sendo guiados por juízes, não tinha profeta. Depois pediram o rei, e Deus lhe deu por 40 anos o Saul, filho de Quis, varões da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhe levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento.
Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, os seus príncipes, condenaram-o, cumprindo assim as vozes dos profetas que se lê todos os sábados. Embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo ele cumprido todas as coisas que deles estavam escritas, tirando-os do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. E o que ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-lhe: assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto aos seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Sejam-vos, pois, notórios, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos, desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não credes se alguém vos contar. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fosse dita as mesmas coisas. E despediu da sinagoga muitos dos judeus, dos prosélitos religiosos, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortava que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziu o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que o resistais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus citaram algumas mulheres. Religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Que maravilha de Deus!
Que maravilha de Deus essa passagem, o primeiro discurso de Paulo na Antioquia para esses varões israelitas. Louvado seja